maravilhado, contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar, e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu. Amém. Nas últimas quintas-feiras e alguns domingos, pelo menos mais 7 vezes, nós temos falado sobre oração, de maneira quase que seguida. E é o que nós queremos fazer hoje. Queremos continuar. E à medida que a gente vai falando sobre oração, você vê que toda a vida espiritual vai se descortinando diante de nós. Outro dia alguém me disse: olha, nós precisamos de oração mais poderosa, de oração mais eficaz, e nos problemas da nação, sobre os doentes. E é verdade, nós precisamos de uma vida de oração eficaz. Mas quando isso é falado para mim, eu fico logo preocupado, porque quase sempre nós temos pregado sobre oração e seus fundamentos, e como toda a vida espiritual estão mergulhado, toda a vida espiritual está mergulhada nos fundamentos da oração. Mas quando a gente fala sobre oração assim, mais poderosa, nós estamos pensando nos resultados que previamente nós queríamos para a oração, e isso não é falar sobre oração de maneira profunda e eficaz, é quase que o oposto. Então, nós, nas últimas 2 quintas-feiras, pelo menos, ficamos já vindo de outros dias que nós falamos, mas não seguidamente, quando Jesus começou a dar a anatomia da oração para os discípulos. Nós vimos como a primeira coisa é: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. E nós vimos que toda oração que compõe toda a vida é só desvelar dessa verdade central. Mesmo nessa breve modelo, nós vimos como todo o resto é por causa desse pedido. Isso é central, isso não faz parte da vida de oração, isso é a anatomia da adoração, isso não faz parte da oração e da adoração, isso é parte de toda a nossa vida, que é um culto, um sacrifício vivo, santo a Deus. Isso é o que está lá no topo, e todo o resto é para isso. Então, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, para que o teu nome seja santificado. E a gente viu como que, se cada parte da nossa oração, da oração que Jesus nos dá, como base de toda a oração, não estiver a serviço desse pedido que controla tudo, a prioridade do coração de Deus e a nossa, por causa disso, não é mais oração. Então, venha a nós o teu reino, para que o teu nome seja santificado, seja feita a tua vontade, para que o teu nome seja santificado. É o que nós vimos. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou seja, nos dê alimento e saúde, para que o teu nome seja santificado através da minha vida, ou seja, mantenha a minha vida no mundo com esse propósito. Não é saúde por saúde, ou pão por pão. Perdoa os meus pecados, ou seja, cuide dessa questão fundamental, a minha santidade, porque não há maneira do teu nome ser santificado sem isso. E me livre da tentação, porque para que o teu nome seja santificado, eu tenho que ser alguém que vença as tentações. E então ele encerra dizendo: para que o teu reino, o poder e a glória, é tudo sobre Deus. E nós vemos que santificar é tratar algo como absolutamente final, sagrado. E nós meditamos algumas vezes a respeito disso. Significa fazer algo a nossa maior preocupação,
o nome de Deus, aquilo que expressa quem Deus é, tornar mais importante, a coisa mais crucial, mais sagrada, tornar a beleza suprema da nossa vida, aquilo que encanta a nossa vida, a beleza sem a qual a nossa vida não pode ser vivida com prazer, deleite e alegria do mundo, mas a coisa com a qual todas essas coisas vão estar lá independente do que aconteça. É a finalidade suprema da vida. É isso que é santificar o nome de Deus, que o nome dele seja santificado. Jesus disse, isso não fala só sobre oração, fala sobre toda a vida, esse é o centro da vida. E agora eu quero então, Mateus 6,10, quero dar um passo à frente, e Jesus diz assim, venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Você vê que nós estamos falando sobre oração em várias sermões, que molda tudo que a vida espiritual é, e agora a gente chegou aqui, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. O quê? Para que o teu nome seja santificado, isso está nas nossas mentes. Então hoje eu quero fazer um caso, eu quero mostrar um caso. Na semana passada a gente viu santificado seja o seu nome, olhamos para a vida de Davi no deserto, orando, e vimos como aquela oração e a vida de Davi moldavam para nós perfeitamente isso. Eu quero fazer a mesma coisa. Então a oração que Jesus ensinou, ele está falando sobre a única maneira na qual nós nos aproximamos de Deus. Em nome de Jesus, pelos méritos de Cristo, através do poder do Espírito operando em nós, é assim que nós experimentamos intimidade com Deus. Oração para o Filho de Deus é como respiração para o homem natural. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, como eu posso ter um encontro existencial com Deus? Como eu posso ter um encontro de intimidade com Deus? Porque isso é que é oração. Por isso que eu falei, é um perigo quando as pessoas falam, nós precisamos de uma oração, precisamos de uma vida de oração mais poderosa. As pessoas estão pensando em resultados que ela imagina para a oração. Mas o caminho é totalmente o oposto. Então quando Jesus disse, orai desta maneira, ele está nos mostrando que cada sentença e cada frase daquilo que ele está falando para nós está grávida de princípios de como ter intimidade com Deus. Cada frase está grávida desses princípios que nós temos que conhecer, precisam nascer em nós, crescer em nós, se é que nós temos intimidade com Deus. Então, do mesmo jeito que a gente olhou para a vida de Davi, eu quero olhar para a vida de outro personagem bíblico importante, não é? Em Gênesis 48. Esse mês eu falei muito sobre Gênesis lá em casa, porque era o livro que o Tomás estava lendo essas 2 últimas semanas. Então ele tinha um monte de perguntas sobre Gênesis, não é? E então, à medida que ele ia perguntando tantas coisas, e no meio disso tudo que a gente está fazendo, eu vi como esse caso nos aponta tão bem para isso. E uma parte não tão famosa assim da vida de Jacó, porque é o seu fim, é a hora de morrer, é a hora de partir do mundo. Mas, no entanto, essa parte que não parece ser nada importante, é mencionada lá no final da Bíblia como algo super importante, o que nos deixa meio assim, porque a sensação que nós temos, quando a gente lê capítulo 11 de Hebreus, está falando sobre os heróis da fé, nós sempre esperamos algo espetacular ligado ao herói da fé, não é? No caso de Jacó acontece algo diferente. A Bíblia diz, por exemplo, Noé, pela fé, construiu uma arca e o mundo foi salvo. É uma coisa grande. Abraão, pela fé, deixou a sua parentela e foi para uma terra que ele não conhecia. É o que Hebreus diz. Pela fé, Abraão ofereceu Isaque no monte Moriá, né? Foi lá e ia oferecer seu filho. Pela fé, Moisés, sendo príncipe do Egito, preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres do Egito. Não era uma coisinha qualquer. Ele era filho do rei do mundo. Então ele estava num palácio mais incrível,
com todas as coisas que alguém todos os prazeres carnais à sua disposição de maneira maximizada. Não havia nada que ele pudesse desejar que ele não tivesse na sua juventude, né? Por paladar, sexualmente, haréns, tinha tudo. Seu avô era o faraó, era o dono do mundo. Mas a Bíblia diz, ele preferiu sofrer com o povo de Deus do que desfrutar dessas coisas, do prazer, a Bíblia diz, efêmero, do pecado. Então você vê, a Bíblia vai falando coisas grandes, mas quando fala de Jacó, pela fé, aí você imagina, vai falar algo assim também incrível. Diz assim, pela fé Jacó à beira da morte, abençoou cada um dos seus filhos, abençoou cada um dos filhos de José, e curvou-se e adorou a Deus. Aí tu pensa, poxa, pela fé Noé fez a arca, Abraão deixou a casa dele, não sabia para onde ia. Pela fé Moisés deixou o Egito, não teve ficou com o coração partido por deixar de ser chamado de filho da filha do faraó, ou seja, de príncipe do Egito. Ele não ligou para ser chamado de príncipe, riqueza e palácio. Agora, pela fé, Jacó orou pelos netos e morreu. Me parece assim, você pode encontrar na vida de Jacó algo maior. Pela fé, Jacó viu anjos subindo e descendo lá na escada da visão de Jacó. Ou pela fé, Jacó lutou com Deus, no qual seu nome foi mudado de Jacó para Israel. Podia ser isso que estava aqui em Hebreus, mas não é isso. Pela fé Jacó, quando estava morrendo, abençoou cada um dos filhos de José e curvou-se em adoração a Deus. Por quê? Pela fé, porque essa marca, a resposta está naquela sentença de Jesus: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe, como eu disse, cada uma das sentenças dessa oração está grávida, né, de verdades, de intimidade verdadeira, real, com Deus. Então o texto que está lá em Hebreus é o texto de Gênesis 48, de 8 a 20, que diz assim: quando Israel viu os filhos de José, perguntou, quem são esses? Respondeu José a seu pai. Pensa, ele está velhinho, está bem velhinho. Respondeu José a seu pai, são os filhos que Deus me deu aqui, no Egito, né? Então Israel disse, traga-os aqui para que eu os abençoe. Ele estava chamando filho por filho, estava abençoando e falando, profetizando algo sobre o futuro dos filhos. Então ele disse, traga-os aqui. Os olhos de Jacó, ou de Israel, aqui na minha versão, já estavam enfraquecidos, estava enxergando mal, estava velho, enxergando mal, essa coisa assim, por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar, não era que estava enxergando, estava ruim mesmo. Então você que não está enxergando bem, está junto com Jacó, não liga, é assim mesmo. Eu também, estou aqui tentando enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. Israel disse a José, é esse texto que Hebreus está mencionando, nunca pensei que veria a sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos, os meus netos. Em seguida José os tirou do colo do pai, e curvou-se o rosto em terra. E José tomou os dois, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, Jacó, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora esse fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. E abençoou a José, dizendo, que o Deus a quem serviram seus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, e o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe esses meninos. É isso que lá o autor de Hebreus está dizendo. Ele é um dos heróis da fé, e menciona isso aqui que ele fez. Sejam eles chamados pelo meu nome, pelos nomes dos meus pais Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Ele disse, não, meu pai, este aqui é o mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu, eu sei, meu filho, eu sei.
Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, o seu irmão mais novo será maior que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros. A gente vai ver todos os profetas usando Efraim e Manassés exatamente dessa forma. E colocou Efraim à frente de Manassés. Agora, você vê, aqui há um problema, não é? E nesses momentos finais, Jacó vai morrer, você vê, ele não está nervoso porque vai morrer, ele está chamando filho por filho, até chegar o momento de José e seus netos. E nós aprendemos aqui, e por isso lá em Hebreus está como aquilo que Deus escolheu, o Espírito escolheu para mostrar como símbolo de um homem de fé que Jacó foi. 3 coisas fundamentais sobre a nossa vida espiritual, que é diretamente relacionada com o que Jesus disse sobre a verdadeira oração, que tem como pilar: seja santificado seja o seu nome, depois seja feita a tua vontade. Então, primeiro é sobre a graça, é algo fascinante sobre a graça soberana de Deus, e que é um teste para a vida de todos nós que estamos aqui nesta noite, e todas as pessoas que dizem ser chamados por Deus. Então José traz seus filhos para serem abençoados. Então a gente viu que Jacó estava velho, e por estar velho, a Bíblia diz que ele praticamente não enxergava mais nada, estava praticamente cego. Certamente, se ele fosse hoje, iam dizer que ele tinha que orar para ficar sem esse problema de cegueira na velhice, mas ele ficou cego mesmo. E a gente já sabe que o pai dele também ficou cego, porque o problema que houve entre Jacó e o irmão é porque o pai dele ficou cego quando era velho também. Então ele é um avô, um homem velho. E a bênção dos patriarcas, você vai ver isso na Bíblia, é algo muito grave, muito significativo. Eles normalmente previam o que os seus filhos, o que ia acontecer com o futuro, o que Deus faria na aliança que ele tinha feito com a casa de Abraão. É por isso que, por exemplo, quando ele falar com Judá, ele vai dizer: de ti virá Salém, de ti virá o rei eterno. Ele está falando sobre o futuro, sobre a promessa de Deus, e também falava sobre o curso da vida de cada um deles. Portanto, quando ele ia abençoar os 2 filhos de José, ele ia falar sobre o curso da vida deles, e ia também direcionar, ao fazer isso, como os pais criariam o filho, porque os pais já saberiam qual é o curso que Deus estava dando para a vida dos filhos. Então isso acontecia nesses momentos, era um momento solene, assim, quando os patriarcas abençoavam seus filhos perto da morte. Então José traz os 2 irmãos, Manassés e Efraim. Manassés é o irmão mais velho. É óbvio que Jacó não conheceu esses meninos assim que eles nasceram. Jacó chegou no Egito, José já era príncipe, já tinha filhos, né, já tinha a sua vida, e ele diz: olha, eu pensei em nem te ver nunca mais, assim, pensei que você estava morto. Olha que coisa maravilhosa, não só eu estou te vendo mal, né, como o texto diz, mas estava vendo, como eu ainda estou podendo ver os teus filhos, isso é maravilhoso. Mas José, você vê, ele coloca Manassés à esquerda dele, à esquerda de José, para que Manassés fique à direita de Jacó, e pega Efraim e coloca à sua direita, para que ele fique à esquerda do pai, porque a bênção tinha que ser do primogênito, que era Manassés, e não Efraim, porque Manassés era um mais velho. Nós sabemos que a bênção do primogênito, ela era especial, e tradicionalmente, o filho mais velho era a menina dos olhos do pai, era ele que daria continuidade ao clã, à família, sabe? A herança ficava quase toda para o mais velho, porque o mais velho continuava representando o pai, e isso mantinha a família unida, estava todo mundo em torno do pai, depois ficaria todo mundo em torno do irmão mais velho, da mesma forma, desfrutando ali da vida familiar, e de todas as coisas que a família tinha, mas o irmão mais velho ocupava o lugar do pai na família, então era especial, e quase sempre você vê que por causa disso eles eram criados e eram tidos como a menina dos olhos mesmo. Os pais tinham um apego
especial. Então toda a riqueza, todas as coisas de José iam ficar o quê? Para Efraim. E pense que José, como Moisés, ele era príncipe do Egito. Moisés foi de uma maneira diferente, né? Era escravo, achado no rio, mas José não. José é aquele que, a Bíblia diz que depois de Faraó, ele era o cara mais importante do Egito. Manassés era o filho mais velho dele. E então o mais velho receberia a bênção especial, a bênção da primogenitura. É por isso que José já colocou Manassés à sua esquerda e à direita do pai, porque a bênção era dada, essa bênção especial era dada com a mão direita do patriarca, e mostrava ele que ia levar em frente a supremacia da família, a liderança da família. E a Bíblia diz que aconteceu uma coisa muito engraçada, muito estranha. Na hora que José armou tudo assim direitinho, botou o filho Manassés à sua esquerda para ficar à direita do pai, o pai assim foi e cruzou os braços. O pai pegou a mão que era para botar na cabeça de um e botou a mão na cabeça do Efraim, que é a mão direita, e fez um X assim, com um braço. E José não gostou. José pensou: papai está cego, não está mais sabendo o que está fazendo. Está bem velhinho, também já perdeu a noção das coisas. E Jacó foi abençoar o mais novo com a bênção do mais velho. E José então interrompe: não, papai, está errado. Você está abençoando o errado, você cruzou o braço, não é para cruzar o braço. Eu já organizei tudo, porque sei que tu está meio cego, não é? Quem sabe até meio gagá já, velho, não é? Já deixei tudo pronto aqui, já deixei Manassés à minha esquerda para ficar à sua direita, e aí tu cruza os braços, mas não pode. Então ele pensou que os olhos nebulosos, o texto faz questão de dizer que ele estava praticamente cego, ou a nebulosidade cerebral de quem está muito velho, não é? Imagina naquela época então que não tinha nenhum remédio para atenuar isso. E Jacó disse: não, meu filho, eu sei exatamente o que eu estou fazendo, não é um acidente, não estou cruzando os braços acidentalmente. Agora, o que Jacó está fazendo, o que Jacó está mostrando para nós, ele está representando Deus, da onde a bênção vem, e ele está cruzando o braço sobre a vontade do mundo. Ele está dizendo ao mundo: não é a tua vontade, é a minha. Não é como você organiza, é como eu determino, é como eu quero. O mundo diz o quê? Os primeiros em primeiro lugar. O primeiro é Manassés, os últimos em último lugar. Mas o reino de Deus não é assim. Deus contraria essa regra. Na economia de Deus, os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Jacó, em primeiro lugar, nos mostra como Deus cruza a vontade do mundo, o entendimento do mundo, da vida, no entendimento de todo mundo ali, de toda aquela cultura. Manassés era para ser abençoado. Manassés é que ia levar a bênção da primogenitura. E Jacó, é óbvio, dirigido por Deus, guiado por Deus. É por isso que ele diz: não, meu filho, não estou cometendo um erro. É Deus dizendo para nós: eu nunca faço as coisas na maneira do mundo. Nunca. Eu sempre confundo, eu sempre surpreendo. Se você testemunhar a economia de Deus, como Deus dirige as coisas, você vai perceber que é sempre assim. E essa é a razão porque, como é mostrado como o clímax da vida de fé de Jacó, é a compreensão de que Deus cruza a vontade do mundo, a percepção do mundo, o entendimento do mundo. Jacó começa a entender toda a sua família, toda a sua história, à luz da vontade de Deus. Jacó olha para trás, ele está morrendo. Pense como Abraão, como Deus vê o seu avô Abraão, e diz: olha, eu estou indo salvar o mundo através de você. Através de um descendente teu, eu vou salvar povos de todas as nações da terra, de tal maneira que todas as nações serão abençoadas em ti, Abraão. Em ti virá alguém que vai abençoar por toda a eternidade, toda a criação. A tua é a linhagem messiânica.
Então sempre, sempre, Abraão, na sua descendência, haverá um que vai estar carregando a linhagem messiânica. A minha salvação ao mundo virá de alguém descendente de ti. Cada um que nascer na sua geração, em cada momento da história, a tua geração vai estar conduzindo essa semente messiânica. Mas olha como Deus faz. Você pode ver claramente o padrão aqui. Nós podíamos, em vez de ler esse texto, estudarmos 1 Coríntios 1, a partir do 18, né? Mas você vê, é a mesma coisa. Jacó, na sua velhice, apesar de cego, está enxergando o padrão de Deus. O padrão de Deus. É por isso que ele cruzou os braços. Essa não é a única, mas é a primeira razão. Abraão, por exemplo, ele tinha 2 mulheres, né? Em certo momento, ele tinha a velha e estéril Sara, e tinha a jovem, bonita e fértil Agar. Mas Deus, em vez de escolher o óbvio para nós, diz: não, o filho da promessa vai ser da velha estéril. Eu quero que seja velha estéril. Todo mundo pensaria outra coisa. Não é? Você pode dizer assim: mas é porque a outra era gentia. Não esqueça isso. Nessa época não tinha esse negócio de gentio. Até Deus chamar Abraão, todo mundo era igual. Israel vai existir depois de Jacó. Está todo mundo no mesmo barco. Não é? Deus falou: não vou escolher a mais nova, nem a mais bela, nem a mais fértil. E Deus abençoou o mundo todo através de Sara. Deus visita Sara. Se você for para a próxima geração, então você tem Saul, o fortão, o bonitão, o caçador. Todo mundo aqui escolheria Saul. Todos nós falamos: Senhor, olha Saul, abençoa Saul, faz de Saul um grande homem, ele vai ser uma grande bênção no mundo. A gente faria assim. Mas Deus falou assim: não, eu vou escolher Jacó, o fraco Jacó. O caráter duvidoso de Jacó não vai ser um empecilho. Então, se você continuar andando na família dele, você vai ver Raquel. Raquel é linda, Raquel é amada, mas Leia não. Ela não é, a Bíblia fala que ela é feia, não é? Usando palavras assim poéticas, mas fala que ela é feia, enquanto fala que a outra era linda, estonteante, bela. Pela outra, Jacó estava disposto a trabalhar 14 anos, por Leia, só sendo enganado, não trabalhou nada. Deus escolheu quem? Escolheu Leia. Deus nunca escolhe as coisas como nós imaginamos. Escolheu Leia. E de Leia veio Judá, e de Judá Jesus. Deus diz: não, é Leia que vai carregar a semente messiânica, não é Raquel, é Leia. Em outras palavras, Deus vem e Leia se torna uma das mães de Jesus. É isso. Você está percebendo como Deus escolhe as Leias, os marginais, os forasteiros, os fracos, os fracassados, sempre como as mães de Jesus, ou seja, onde a linhagem de Jesus vai andando, o caminho da graça de Deus trabalha assim. E você pode continuar, não é? De todas as nações do mundo, as nações poderosas economicamente, Deus escolhe Israel. Agora, Israel não tem poder econômico, não tem recursos naturais, não tem poder militar. Todos nós diríamos: é uma má escolha, não é a escolha certa. Se nós queremos ganhar o mundo, se queremos que o mundo seja abençoado, olha, tem nação melhor, nação mais poderosa, com maior número de gente. A gente gosta de número, né? Mais número de gente, mais forte, mais poderosa, com mais dinheiro, e aí o reino de Deus vai prosperar. Deus diz: não, eu quero Israel. Eu escolho Israel, que não tem poder econômico, não tem recursos naturais e nenhum poderio militar. Deus quer um valente, um campeão para derrotar Golias. Então está cheio de gente forte. O exército de Saul é cheio de heróis. Você vai ler só de Jonatas, de lutar um dia inteiro até a espada ficar colada na mão. Mas Deus diz: não, eu vou querer matar o gigante através de Davi, daquele menino que está levando pão com queijo. Em vez de usar qualquer um desses guerreiros, eu vou fazer do meu campeão Davi. Se você olhar para os juízes, no período do juízo, o único juiz bom é o primeiro, Otiniel.
Ele é sobrinho de Caleb. Você sabe que Caleb pediu aquela montanha Hebron, onde estavam os gigantões. Então, esse genro dele, depois, sobrinho dele, depois vai casar com uma das filhas dele. Esse é um cara que pede a ele, depois de ele já ter conquistado, a um lugar onde está cheio de anaquins ainda, assim, cheio de gigantes. Esse, Otiniel diz, eu quero aquele lugar, eu quero lutar lá. E ele vai lá lutar e vence, é incrível. Depois casa com a filha, e Caleb dá a ele todas as fontes da terra. Ele fica assim, e ele é o único juiz, é o primeiro juiz bom. Depois, todos os juízes são duvidosos. O próximo é a Og, a Bíblia chama a Og, o canhoto, filho de Gera, benjamita. Você vai ver que ele faz coisas que deixam você totalmente desconcertado. E depois Gedeão, você não vê em Gedeão um herói, ele está lá escondido, o anjo fala com ele, varão valente, não é como quem disse, você está louco, não é? Eu não. E Deus escolhe ele, e depois Deus escolhe uma mulher, Débora, para ser juíza. Naquela época, era totalmente, e para ser a juíza, ou seja, normalmente eram aqueles caras que iam para a guerra, faziam, uma mulher. E depois Jefté, se você ler a história dele antes, ele é como se fosse um mafioso, sabe? E Deus acaba escolhendo ele. Depois tem Sansão. Sansão faz tudo errado, não é? Sansão começa a história e começa a fazer tudo errado. Não podia haver uma mulher. Era assim, Deus escolheu Sansão. Cada página da Bíblia parece que Deus está escolhendo tudo errado. Parece que você diz, olha, não é possível, eu farei outra escolha. Então, cada página do Novo Testamento, você já notou que Jesus sempre confronta, não uma pessoa, mas sempre confronta duas pessoas. Então, se há uma mulher caída e um líder religioso, ele escolhe a mulher, aponta para a mulher e expõe aquele líder. Se houver um coletor de impostos e um sacerdote, ele mostra o coletor de impostos, como Deus muda e chama. Quando tem uma Maria sonhadora e uma Marta organizada, empreendedora, ele escolhe o oposto. Um endemoniado gadareno e um líder do comércio, ele escolhe o endemoniado. Então, finalmente, o próprio Jesus, ele nasce no mundo numa manjedoura, uma pessoa marginal, se você for olhar a sociedade que manda no mundo. E quando ele morre, ele não tem nada a não ser suas roupas. E aí o triunfo dele é que tiram essas roupas dele e espancam ele na poeira e o matam. O que está acontecendo? Uma vez mais e outra vez, Deus está cruzando os braços como Jacó fez. Deus nunca está escolhendo como nós imaginamos. Deus nunca está fazendo aquilo que nós falaríamos, tinha que ser assim, nós tínhamos que orar para que Deus fizesse dessa forma, que Deus está sempre fazendo o oposto. Então ele cruza o caminho do pensamento do mundo, sempre, ele atravessa a vontade do mundo. O que isso significa? O que Jacó está testemunhando? Por que Deus faz dessa forma? Ele não precisa, não é uma necessidade, ele poderia ter escolhido o forte em vez de Davi. É óbvio que Deus não precisa de um fraco para fazer as coisas, ele não precisava de Davi. Ele poderia ter escolhido a linda Raquel para ter um filho, para a descendência de Jesus. Poderia. Por que ele não faz isso? Porque essa não é a forma com que Deus age. Porque ele parece estar sempre escolhendo o indigno, o fraco, aquele que é marginal, aquele que nós não escolheríamos, o menos religioso, o menos íntegro. Você vê... Todos nós achamos que nós podemos conhecer Deus instintamente, de maneira instintiva. Mas o que Deus está dizendo é o seguinte: eu sou o Deus da graça. A salvação não vem de você, vem de mim. Ele quer deixar isso claro, e é por isso que ele faz essas escolhas. Ela não vem através do pedigree, ela não vem através de nada que o ser humano tenha. Ela não vem da competência. Ela não vem do seu planejamento. O meu reino não é estabelecido no mundo e não vence pelo planejamento de vocês, nem pela pedigree. Ela vem de mim. É por isso que ele diz em Romanos 9,16: não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Ele está dizendo, a minha salvação vem assim, não importa quem você é.
se você for a Madre Teresa de Calcutá, ou um ditador genocida, você precisa da graça para ser salvo. Se eu não usar da graça, você está perdido. É a graça que diferencia, é a graça que faz isso. Você precisa ser salvo pela graça, não importa quem você é. Você pode achar Esaú muito fortão, mas eu escolhi Jacó, e você vai ver que a diferença é a minha escolha. Você pode achar Raquel linda, e Léa é feia, mas você vai ver que o que faz a diferença não é as suas percepções do que seria melhor, é a minha escolha, porque não faz diferença. Então alguém diz, como isso pode ser? Então você dá uma olhada na própria vida e família de Jacó, olhe para Abraão, Isaque e Jacó. O que nós vemos? Vemos eles cometendo toda sorte de erros. Abraão fez de Isaque um ídolo, porque é o filho da sua velhice, depositou dele toda a sua esperança, fez ele se sentir mais jovem, mais forte. Deus teve que quebrar isso. E o que Isaque fez? Fez de Esaú o seu ídolo. E achou que tudo se resolveria em Esaú, partindo daí. E Deus então escolheu Jacó. Jacó fez de Raquel um ídolo. O amor da sua vida, aquilo que dava sentido. Fazer ele se sentir importante depois de uma vida em que quase sempre ele perdeu. Agora você vê, tudo isso levou eles a mentiras, a enganos. O que é quebrar os 10 mandamentos? Não mentir, adultério. Todas as vezes que alguma coisa ocupa um lugar importante, isso nos leva a quebrar os mandamentos. Mas quebrar as regras é um sintoma do pecado, não é o pecado em si. A essência do pecado é tornar algo bom, algo que Deus fez, algo que Deus dá, e tornar aquilo final, tornar aquilo importante, a ponto de você estar pronto para desobedecer a Deus. Então, tendo essas coisas boas quando finais, você sempre vai estar pronto a desobedecer a Deus por causa daquilo que ficou mais importante que Deus. Mais importante do que o santificado seja o teu nome. É por isso que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Todo o resto, engano, mentira, roubo, assassinato, adultério, é porque você fez de algo mais importante que Deus. Por que alguém adultera? Porque ele fez do sexo algo mais importante que Deus. Ele sabe que Deus, aquilo desonra a Deus, mas aquilo é mais importante que Deus. Então ele adultera. Ou porque que a vida conjugal vai se tornando miserável por causa do sexo? Porque aquilo bom que Deus deu se tornou mais importante que Deus, de tal maneira que as minhas promessas, que não foram só de fidelidade, mas foi de amar, de cuidar, de priorizar o outro, começam a não ser mais importantes, porque Deus deixou de ser mais importante. Então você vê, o primeiro mandamento é a base, igual a oração: não terás outros deuses. Quando qualquer coisa ocupa um lugar mais importante, algo bom que Deus deu, você vai pecar. O pecado, você vai quebrar as regras. Quebrar as regras são só os sintomas do pecado, ou seja, de ter tornado algo mais importante do que Deus na sua vida, de ter quebrado o primeiro mandamento. Então a Bíblia diz: não há um justo sequer, não há ninguém que busca Deus. Agora, as pessoas mais, elas enganam, ferem, roubam, adulteram, elas fazem tudo, porque elas não estão procurando Deus. Mas há as pessoas religiosas, as pessoas que nós achamos boas, elas pensam que estão buscando Deus, mas elas não estão. Elas estão à procura de um Deus, mas não o Deus da graça, e só existe esse Deus. Elas estão procurando por Deus que elas podem controlar através da sua obediência, que podem controlar através das suas obras. Então as pessoas boas e mais na nossa definição, todas elas são autossalvadoras, estão tentando se salvar. Uma está tentando se salvar dizendo: não me importo, eu amo mais essas coisas e não me importo com o que Deus pensa, que é a essência do pecado. As que estão obedecendo, ou tentando obedecer, ou tentando ser boas, elas estão vai à obediência porque ela não se importa com a lei de Deus. A outra, ela acha que pode usar a lei de Deus para fazer Deus fazer o que ela quer. O que ela quer são coisas que não são Deus. E ela pensa: se eu for obediente, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, Deus vai ter que fazer aquelas outras coisas para mim que eu quero. Nenhuma delas está buscando Deus, é o que a Bíblia diz. Por isso que a Bíblia diz que não há quem busque Deus. Por todo o caminho,
Nenhum dos dois, estando em polos opostos, estão buscando Deus. Eles estão buscando não o Deus da graça, não o Deus verdadeiro, não um Deus soberano, não um Deus que é livre com sua graça, mas um Deus que eles podem controlar através das boas obras e da sua religiosidade. Essa é a razão porque um cristão verdadeiro, ele entende que ele é cristão porque a graça o agarrou. Ele não estava buscando Deus, ninguém busca Deus. Por que eu sou cristão? Porque a graça um dia me agarrou, porque a graça foi atrás de mim. A graça tem demonstrado que eu só posso ser salvo pelos méritos de Cristo e não os meus méritos, que eu não tenho merecimento algum. Portanto, qualquer um cristão verdadeiro sabe que a única maneira de eu ser salvo foi Deus atravessar a minha vontade. A minha vontade era viver nas trevas. E só posso ser salvo soberanamente Deus atravessando a minha vontade. Deus tem de atravessar a forma como o mundo pensa, como eu pensava. Deus tem que absolutamente fazer isso ou ninguém é salvo. E ele fez isso, chamando. E Jacó está fazendo, antes de tudo, o que ele testemunhou que Deus fez. O Deus da graça cruzando a vontade do mundo. Quando ele está cruzando os seus braços. E ao fazer isso, Deus faz isso de uma maneira impossível de ser derrotado, vencido, ou de alguma forma ser mal direcionado. Portanto, quando você diz, seja feita a sua vontade, é um teste para saber se você foi salvo pela graça ou não. Você acredita que estamos salvos pela graça, somente pela graça? Você acredita que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar da sua graça, que Deus usou soberanamente da sua graça para te salvar? Se você acredita, então seja feita a sua vontade é a lógica final. Faz sentido, mas não faz sentido se você acha que merece alguma coisa. Se você acha que em algum momento do processo você fez algo que deixou Deus em dívida com você, você acha que Deus não tem o direito de fazer a vontade dele, que ele tem que fazer a sua. Que Deus te deve um bom casamento, que Deus te deve aquilo, que Deus te deve aquilo outro, que Deus te deve aquilo outro. Se você acreditar que você está salvo pelas obras, ou se você acreditar que o mínimo da sua vida é algo que você fez em que Deus respondeu, então Deus te deve um mínimo de coisa, que seja. E se você acreditar que você está salvo pelas obras, Deus tem que perguntar o que você quer. Quer dizer que Deus, se não fizer algo que você quer, estará agindo mal ou errado, porque você merece algo de Deus. Quer dizer, eu paguei minhas dívidas, eu vou à igreja, eu sento e ouço os sermões, eu oro, eu deixei de ter algumas relações sexuais, o que eu vou ganhar com isso? Que prêmio que Deus vai me dar? Eu namorei 5 anos sem ter relações sexuais. Deus, agora minha noiva morre faltando 1 mês para o casamento? Como Deus pôde fazer isso? E esses meus 5 anos sem relações sexuais? O que eu ganhei com isso? Se você acreditar que você é salvo pelas obras, então falar, seja feita a tua vontade, é impossível. Alguma coisa você grita que está errado. Grita que você está sendo roubado. Porque isso te dá direito, crer que você é salvo pelas obras, te dá direito à autodeterminação. Eu tenho que obedecer a Deus, não importa o que. É o que Jesus está dizendo. Se isso faz sentido para mim ou não, eu só tenho que obedecer. Se eu fui salvo totalmente pela graça, eu só tenho que obedecer. Deus não tem que fazer nada em troca. Ou eu, de fato, não acredito naquilo que disse. Se você diz, olha, se você fica louco porque você creu e você está fazendo determinadas coisas e você acha que Deus te deve alguma coisa, é porque você não acredita que foi salvo pela graça soberana. Você acha que dependeu de alguma coisa, de que você correu ou de que você desejou. Agora, quando você sabe que foi salvo totalmente pela graça, seja feita a tua vontade, faz todo sentido. Seja feita a tua vontade, eu vou obedecer, não importa o que, eu te devo tudo e tu não me deve nada. Eu merecia maldição e fui salvo. Então a única afirmação lógica é que toda a sua vontade deve ser feita. Então esse é um teste de se você realmente foi salvo pela graça.
seja feita a tua vontade. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que o tempo é muito curto, essa é a única maneira de crescer no reino de Deus. É por isso, como eu estava dizendo, quando as pessoas falam de oração efetiva, elas estão pensando no oposto dos propósitos da oração. Você viu? Primeiro, a verdadeira oração demonstra, quando eu posso orar da maneira que Jesus falou que é oração, isso prova se eu acredito de fato de que eu sou salvo pela graça somente. Aqui, Jacó cruzou os braços. Ele não estava só atravessando a vontade do mundo, como nós mostramos, mas ele estava atravessando a vontade de José. Isso é duro para todos nós, mas todos nós temos que enfrentar isso. José representa eu e você, e Jacó representa Deus, o que abençoa. É muito claro. José trata Jacó como uma agenda, ele quer a bênção, e ele sabe que a bênção vem através do pai, mas ele determina que Manassés tem que ser abençoado. Ele já tem um plano, ele já tem um projeto, e ele vai com um projeto para ser abençoado. Não é assim que a gente ora? A gente não faz nosso projeto? A gente não vai orar, a gente não acha que a oração eficaz é quando a gente já tem um projeto e o nosso projeto acontece? A gente não faz igual José, a gente já sabe, olha, Deus tem que abençoar Manassés. Deus tem que fazer isso por Manassés. Agora eu já decidi tudo como tem que ser, eu vou lá para receber a bênção. Só para ele fazer o que eu acho que merece a sua bênção. Basicamente você diz, eu sei como minha vida tem que ser, eu sei que vai me fazer feliz, eu sei o que é importante para mim. Importante para mim é ser curado. E eu sei que isso vai ser melhor para a minha vida, eu sei que isso é melhor, eu sei que eu preciso daquela situação lá resolvida, eu já sei, eu só vou lá para Deus abençoar isso, eu já sei. Nós já sabemos como nossa vida tem que ir, nós já sabemos o que é razoável, nós vemos como Deus trata isso em relação ao mundo, e aí você vai diante de Deus com a sua agenda, e diz, Senhor, eu vim pedir sua bênção hoje, como José, abençoa Manassés. Em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar, em quinto lugar, nós já temos tudo certo como Deus tem que fazer, e nós achamos que oração é simplesmente dizer, agora Deus, que já está tudo decidido, abençoa aquilo que nós achamos bom e razoável, abençoa Manassés. E normalmente o que Deus faz? Ele cruza os braços, significa que ele atravessa a nossa vontade, como a vontade de José foi atravessada naquele dia, e estava dizendo, não vai ser como você quer, não vai ser como você acha que é bom, não vai ser como você pensou ser razoável. Ele cruza os braços sobre você e ele rasga o seu plano, como rasgou o de José. Você vê que José ficou perturbado, ficou, não pai, está errado. O pai diz, não está errado, você está errado. Quem vai ser abençoado é Efraim, esse é o que Deus quer. José, ele é meio duro, nesse momento há toda uma reverência, você vê que até antes ele se prostra diante do pai, como era, que tinha que ser, mas quando Jacó começa a dar a bênção, ele tira a mão do pai da cabeça do filho, e bota na cabeça do outro filho e diz, não pai, é esse aqui, é esse que tu tens que abençoar, como nós oramos, como nós achamos que é uma oração, deve ser, é aquilo que Jesus está mostrando, para nós. Coloque a mão na cabeça certa, você está botando a mão na cabeça errada, está abençoando a coisa errada, será que você não entende, pai? No máximo ele está dizendo, pai, você está estragando as coisas, o plano já está tudo feito, já está tudo arranjado, através de Manassés, e agora você está fazendo tudo errado, será que você não entende, pai? Será que papai está caduco? Será que ele não entende? É por isso que Jacó tem que falar mais de uma vez, eu sei meu filho, eu sei que esse é Efraim, mas é ele mesmo, Deus está cruzando a sua vontade, o seu plano não vai ser atendido, eu sei o que você precisa, José, eu sei o que é melhor, e o que você quer não vai acontecer. Você vê, há uma batalha aqui de sanidades. José acha que seu pai está gagá, José acha que entende as coisas, mas Jacó está dizendo, você não entende, você não sabe. É isso que Deus diz para nós, e essa é toda a explicação que você precisa, e que eu preciso. Isso nos mostra algo que a Bíblia realmente diz, em inúmeros lugares, Deus vai fazer a vontade dEle, Ele vai atravessar a nossa vontade, e Ele não vai dar uma explicação para nós, porque Ele não tem que dar uma explicação para nós. Ele não tem que explicar a Jó porque Jó está doente, porque os seus 10 filhos morreram, Ele não tem que explicar.
É por isso que Paulo diz assim em Romanos 11, porque quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro para que tenha alguma vez dado a Deus algo para que o Senhor deva retribuir? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você vê isso? Deus não tem conselheiros. José não podia dizer a Deus quem ele ia abençoar. Deus disse, eu vou abençoar Efraim, eu vou escolher Davi, o mais novo, eu vou fazer rei de Israel Salomão, o mais novo, eu não vou fazer o mais velho. Eu não quero assim. Eu vou abençoar Jacó e não Esaú. Eu quero que seja Jacó e não Esaú. Eu vou fazer a minha vontade. O que significa que Deus não consulta você e nem a mim. Por isso que a Bíblia diz que Deus não tem. Quem foi seu conselheiro? Deus não tem conselheiros. Ele não vem pedir, olha, qual a opinião de vocês? Ele envia as coisas em sua vida sem nenhuma explicação. Ele não consulta. Ele não pede opinião. E ele não precisa nos dar uma explicação. Ele não teve que explicar porque ele queria Jacó e não Esaú. Não aos pais. Ele não tinha que explicar a José porque era Efraim e não Manassés. Ele não devia essa explicação. Deus simplesmente diz, eu sei melhor do que você. Eu sei o que é bom. E eu sei o que vai cooperar para o seu bem. Eu sei. Então quando você diz, seja feita a tua vontade, fala de intimidade, de intimidade. Deus tem o direito de nos contradizer, Deus tem o direito de nos enfrentar, Deus tem o direito de enviar coisas que nós não pedimos e nem queríamos na nossa vida. Deus tem o direito de pedir para você fazer coisas, sem te dar uma explicação final, porque você tem que fazer aquilo. Ele pode dizer para Ezequiel, vai lá e prega para eles e eles vão bater em você. Mas qual o sentido? Não acham razoável? Eu quero que eles saibam que houve um profeta em Israel, eu quero que você vá lá. Eles não vão aceitar, mas eles vão bater em você, mas eu quero que você vá. Deus tem esse direito, Ele tem o direito de fazer isso sem dar uma explicação. E nós, se fomos salvos pela graça, nos submetemos de bom grado. É isso que é ser ensinado por Deus. Você só é ensinado por Deus quando Deus cruza o seu caminho. Nunca houve uma cultura mais individualista do que a nossa. Portanto, nós temos mais dificuldades aqui do que qualquer outra cultura que sempre teve, porque o homem nasceu em pecado. Você sabe o que acontece com os nossos filhos agora? Os nossos filhos foram criados de uma maneira, os filhos da nossa geração, que é péssimo para eles, e é péssimo para as famílias. Deixa eu me explicar como isso funciona. Quantas vezes você diz para o teu filho que ele tem que fazer algo? E ele diz, eu vou fazer, pai, mas eu quero que tu me explique por quê. Eu quero uma explicação razoável. Se eu tiver uma explicação razoável, eu vou fazer, eu vou obedecer, mas me mostre o porquê. Mostre-me que faz sentido, mostre-me que é realista, mostre que, então eu vou fazer. Se tu me mostrar que isso é razoável, que isso é algo, me explique, e aí eu vou fazer. Agora, não é assim que você cria filhos, de verdade, não é? Você fala para um filho pequeno seu, você não pode comer isso. Você não vai falar uma explicação a ele sobre vírus, bactérias, coisas que ele não pode entender. Você vai dizer, você não pode comer isso. Você não pode. Você não é capaz nem de entender por que você não pode comer isso. Você não pode. Eu estou dizendo para você não comer isso. É isso. Aqui está o que eu quero que você saiba. Você não pode comer isso. Você não pode mexer ali. Você não vai me falar sobre elétrons, eletricidade, como a eletricidade vem, como ela é gerada e pode atingir, como ela afeta o coração. Você não explica isso. Você diz, você não pode mexer naquilo ali. É isso, mas não é isso que nossa geração tem feito. Você não pode comer isso, você não pode fazer aquilo, porque eu não quero. Uma explicação não é razoável. Não é razoável explicar tudo a quem sequer vai poder entender. E a gente sabe, basicamente, que se o filho não se submeter de maneira inescrutável àquilo que seus pais dizem, eles vão morrer. Se eles mexerem, enfiar o dedo em algum lugar, comerem alguma coisa, ou, quanto mais velho, outras coisas. As crianças têm de ouvir os pais quando eles entendem, e quando eles não entendem, o porquê? Porque o pai está dizendo. As crianças têm que ouvir seus pais quando a razão para o comando é algo que as crianças não podem entender, não podem compreender, mas elas têm que obedecer, elas têm que ouvir. Ser um pai é sempre estar cruzando a vontade do seu filho para o bem dele, e na maior parte das vezes não há uma explicação razoável para ele, a não ser eu não quero.
Você não tem que explicar a um adolescente todas as coisas que podem acontecer se ele puder chegar a hora que ele quer em casa. Você vai dizer, eu não quero. Aqui em casa eu não quero. Você não vai ter que dizer, olha, me convença. Não existe isso, me convença. Na nossa sociedade existe, mas os filhos estão matando os pais. Os pais cruzam a vontade do filho. Pode não ser razoável para a mente de 4 anos, 5 anos, 6 anos, 15 anos, 18 anos, determinada coisa. Mas ele tem que... É assim que é ser um pai. Agora, imagine, nós estamos falando de Deus. Deus não vai explicar a nós. Não vai explicar. Ele cruza a nossa vontade. E você só pode crescer dessa forma. Sabe, você pode dizer assim, eu queria ter a fé, gostaria de estar envolvido. Quantas vezes eu já vou, pessoas falam comigo assim, mas eu não posso aceitar isso aqui que a Bíblia diz. Essa pessoa não tem uma relação verdadeira com Deus. Porque ela está dizendo o seguinte, se Deus não me convencer, eu não quero. Aquela parte ali eu não vou aceitar. Essa pessoa não tem uma relação com Deus, ainda que ela seja 30 anos na igreja. Porque seja feita a tua vontade, é o único teste de que eu estou numa relação verdadeira de pai com filho com Deus. Ele está dizendo para mim, eu não quero. Ele está determinando coisas para entrar na minha vida, e ele não me explica. Como Deus vai sempre tratar a nós como filho, vai ser sempre por essa base. E Deus como Deus, Ele tem esse direito. Então, primeiro é um teste de que se nós somos salvos pela graça. Segundo é um teste de que há uma relação verdadeira. Então, quando eu oro, seja feita a tua vontade, o que Jesus está me ensinando para nós, como eu disse, cada palavra está prenha, está grávida de significados, é que eu devo submissão e a minha lealdade dependente de que eu entenda ou não o que Deus está fazendo, qual é o propósito dele e aonde ele quer chegar. Essa é a única oportunidade de crescimento que você tem, é quando Deus te contraria. Se você só obedece a Deus naquilo que você acha, naquilo que você entende, naquilo que você acha bom, você não obedece a Deus, você não está numa relação com Deus. Só está numa relação com Deus quem pode de fato orar, seja feita a tua vontade. Jacó tem sido uma pessoa incrivelmente teimosa, agora ele entendeu. Jacó viveu uma vida assim e por isso, ele pensava, Deus não vai me dar a bênção, eu vou dar um jeito. Aí ele fazia algo que estragava tudo. Ele viveu assim, mentindo, trapaceando. Por que eu falei pecado, quebrar as regras, como ele mentia, trapaceava, não é pecado, mas não é o pecado em si. É porque você valorizou mais algo do que Deus. Então você está disposto a pecar para ter aquilo. E ele viveu assim, agora Jacó está olhando para trás, ele está morrendo, ele está velho. Ele está dizendo, seja feita a tua vontade. É a única maneira, José, que nós temos de crescer. A essência do crescimento não pode vir através de simplesmente você dizer, olha, eu quero crescer à semelhança de Deus, vou fazer tudo aquilo que eu acho que Deus diz que é bom. Eu quero começar a fazer isso e aquilo. Não. Se você entende como você ter uma relação certa com o dinheiro, e com o sexo, e com todas as coisas, essa é a única maneira. Em outras palavras, você pode tentar trabalhar, mas quando você deixa de ter relação sexual como Deus disse que não era para ter, ou uma relação com o dinheiro, tentando ser um pouco generoso, você vai achar que Deus está devendo algo a você. Você não entendeu. Sabe, você não está numa relação verdadeira com Ele. A única maneira de você chegar a uma relação correta com Deus, em relação a dinheiro, sexo, a vida, a saúde, é você chegar aqui. A única maneira de você crescer sobre isso é você chegar nesse lugar. Seja feita a tua vontade. Isso é que é importante. Eu não preciso entender tudo. E você só pode entender e crescer de fato quando Deus mexe nessas coisas que na sua vida tem ultrapassado a Ele. Ou seja, se você adora o dinheiro, quanto mais você não tem problema com o dinheiro, mais fraco espiritualmente você vai ficar. Porque você não pode conhecer Deus de verdade em relação a isso. Você vai ser dependente do dinheiro para te dar o seu significado. Quando tiver sem dinheiro, você vai achar que você é um nada. Você vai ser dependente do dinheiro para uma sensação de estar seguro.
E você vai avaliar as pessoas pelo dinheiro que elas têm, pelos que elas não têm, porque é isso que você faz com a sua vida. E você vai avaliar quem é abençoado por Deus ou não pela quantidade de dinheiro que a pessoa tem. E você vai tender a se preocupar com dinheiro. Em outras palavras, você vai estar sempre num estado de fraqueza. E quando Deus atravessa essa área da sua vida, então, você vai começar a ficar livre do dinheiro. Você não quer tratar de coisas na sua vida. Deus ultrapassa essas coisas. Contraria a sua vontade, se você é seu filho. Porque essa é a única forma. Porque quando você entra nessa situação e você fala, seja feita a tua vontade, você encontrou a liberdade. A liberdade das coisas que te aprisionavam. Não há crescimento espiritual sem isso. Só quando Deus passa pela tua vontade, em tantos lugares onde você tem dependido daquilo e não dele, é que você cresce espiritualmente, você é livre. Só quando ele faz isso, você vai dizer, olha, a minha riqueza está no meu relacionamento com Cristo, não com eu posso perder outros relacionamentos. A minha riqueza está em Jesus e não no dinheiro, eu posso perder o dinheiro, eu perdi o dinheiro. Então deixe-me pressioná-lo mais, assim, eu queria ir até o fim. Sem isso, você está petrificado em determinadas posições. Não, sobre dinheiro, eu sou assim. Você não muda espiritualmente, sem Deus dizer não, ou Deus não explicar, porque problemas entram e Ele não resolve como você quer. É só quando você diz, seja feita a tua vontade, não é Manassés, é Efraim, é isso. Faça a sua vontade. Sem isso você está petrificado, você não pode viver a vontade de Deus, você não pode ter uma relação verdadeira com Ele. É isso que liga as pessoas à amargura. O que faz a pessoa ser amargurada? O que faz um cristão ser amargurado? É porque você sabe que você tem que ficar curado, e você não é curado, então você fica amargo. Porque você sabe, você já tinha decidido para Deus que Ele tinha que te curar. Agora, se você não tivesse feito isso, se você tivesse, faça a sua vontade, se você ficar doente ou não, você não vai ficar amargurado. Você decidiu que o teu casamento vai ter que ser com aquela pessoa, ou vai ter que ser dessa forma. Você decidiu, não há espaço para seja feita a sua vontade na sua vida, não há mudança, você está petrificado, vem a amargura. Teu casamento não é como você imaginava? Amargura. Tua vida sexual não é o que você queria? Amargura. Você está petrificado espiritualmente, você é uma estátua, é uma pedra. A única forma é Deus atravessar as mãos, a única maneira de você perdoar alguém, porque se você for ver o seu ponto de vista, você não perdoa as pessoas, mas Deus mandou você perdoar, sabe? Deus mandou você perdoar. Você vai dizer, seja feita a sua vontade. Eu não sei, quando você diz isso, você está dizendo para Deus o seguinte, eu não sei o que essa pessoa merece, ela pode até ser punida por ti de alguma forma, eu não sei o que essa pessoa merece, eu sei que tu mandou perdoar. Às vezes eu perdoo e Deus vai tratar com aquela pessoa, mas isso não é problema meu. Eu não vou ficar amargurado. Agora, se eu estou na minha posição, não, isso é o certo, Deus falou aquilo, mas eu estou aqui, esse é o que eu sei. Você vê, alguém que não diz, seja feita a tua vontade, vai ficar amargurado. Vive a vida amargurada, queridos, em relação a perdão, dinheiro, saúde, tamanho da igreja, conversão, tudo, vive amargurado. Ele já tinha decidido, e quando não acontece o que a gente decidiu, nós ficamos amargurados. Se José ficar petrificado, tem que ser Manassés, ele vai ficar amargurado. Ali naquele momento ele está ficando amargurado. Jacó diz, não, é Efraim, você tem que aceitar isso. Você tem que dizer, José, seja feita a sua vontade. Isso é a vida da fé. É por isso que lá em Hebreus 11 diz, pela fé, ele abençoou seus netos. Ele abençoou não Manassés, abençoou Efraim, e adorou a Deus. Isso é o seja feita a sua vontade, é o único caminho para a liberdade. Nós somos livres quando falamos, seja feita a tua vontade. Então isso não é só um teste da graça, é um teste de que você está realmente crescendo espiritualmente, de que você não é uma pedra espiritual, e a única maneira é Deus cruzar a sua vontade. Cruzar a vontade de Jó, de Paulo. Paulo queria pregar em Roma, ele foi pregar em Roma, ele foi preso para Roma. Se ele tivesse decidido a vontade dele, ele ficava amargurado. Ele diz, não estou amargurado, alegrai-vos no Senhor. Não está amargurado, porque ele estava dizendo, seja feita a vontade de Deus. É na cadeia, eu posso entender isso, eu posso entender como um homem como eu, em vez de estar pregando lá,
no meio de Roma, estou aqui nessa cadeia preso, não posso entender, isso não faz diferença, seja feita a sua vontade. Essa é a relação que transforma, que está nos transformando de glória em glória. Primeiro, esse é o teste de que você foi salvo pela graça. Depois é o teste de que você vai estar sendo mudado de glória em glória. E por fim, é o único caminho para a intimidade com Deus. Eu tenho que ser rápido nisso. Diz que o Deus antes dos meus pais, é assim que ele falou, Abraão, é assim que é a bênção, Isaac, o Deus que tem sido meu pastor durante toda a minha vida, até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe esses meninos. Depois ele vai abençoar, e depois lá no final vai dizer assim, foi assim que ele pôs Efraim na frente de Manassés. Jacó, no final da sua vida, ele compreendeu, depois de todos esses sofrimentos, ele está dizendo para eles, o Senhor foi o meu pastor. Eu olho para trás agora, José, como ele sofreu, todos esses anos, ele sofreu a dor de ser rejeitado pelo pai dele, que amava mais Esaú, então ele viveu com medo. Jacó viveu com medo porque ele traiu o irmão ia caçar ele até matar ele. Depois ele viveu anos com medo lá onde ele estava, de o irmão achar ele, e depois ele ficou com medo do tio dele, daquilo que o tio dele ia fazer. Quando ele voltou, você vê que ele voltou com medo, ele sempre viveu com medo. Depois ele viveu um monte de amargura, ele foi traído pelos seus filhos, e acreditou que o seu filho querido tinha sido assassinado. Então ele viveu anos, imagina anos, pensando que José tinha sido despedaçado lá, viu aquelas roupas sujas de sangue, ele foi enganado tantas vezes, ele viveu, e apesar disso, da vida dele ser um acumulado de tristezas, ele tem coragem agora de cego, morrendo, dizer para eles assim, Deus foi meu pastor o tempo todo, sabe José, o Senhor está comigo. Você já viu pastor e ovelha? Ovelha é um bicho estúpido. Ovelha não é igual cachorro, igual outros bichos. Pastor não diz assim para as ovelhas, vai comer, as ovelhas vão. Volta, ovelha. Sobe para lá, ovelha. Pastor tem que ir junto com a ovelha. Por isso que ele pastoreia a ovelha assim. Se a ovelha vai comer, o pastor tem que ir com as ovelhas para comer. Aí se vai botar elas na outro pasto, ele tem que levar as ovelhas para aquele pasto. A ovelha não obedece às regras. Simplesmente, o pastor tem que estar junto. Tem que estar junto porque é um bicho estúpido. Jacó está disposto a dizer agora, eu percebo que eu não sabia, mas Deus estava lá, todas aquelas dores, tudo que parecia contrariar meus desejos, eu queria algo dava errado, a vida inteira era Deus. Deus estava pastoreando minha vida, porque senão eu não ia chegar aqui, José, eu não ia ser, não ia ser conhecido hoje como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Para ele ser o meu Deus, o meu pastor, ele me contrariou a vida toda. Se você vive a sua vida, seja feita a minha vontade, eu sei o que é melhor. Deus para você é só um controle remoto, sabe? Ele não é seu pastor, não há intimidade. Ele está lá fora, e você já tem todos os planos. Ele é tipo um tio rico. Quando você acha que o teu plano precisa do dinheiro do tio rico, tu chama o tio rico. Quando não precisa, o tio rico pode ir embora, você pode ficar um mês sem ver o tio rico. Mas se você for ovelha, você tem que estar com o pastor o tempo inteiro. Deus só tem filhos que são assim, ele é o seu pastor. Você não chama Deus para a sua vida a hora que você quer, ou Deus está ali o tempo inteiro, ou ele não está numa relação íntima, ou seja feita a sua vontade, ou não há essa relação de verdade. Quando você parar de ser como José, você vai ver as coisas como Jacó, velho. José já aprendeu muito da vontade de José não tinha sido feito, mas você vê, ele está recebendo uma grande lição aqui no final ainda, no final da vida do pai. José não queria ser preso, José não queria ser escravo, José não foi explicado porque ele foi vendido como escravo, porque ele ficou na cadeia, porque que as pessoas esqueciam dele, porque que ele sofreu tanto. Deus não tem que explicar a nós. Mas José vai poder, como pai, olhar para trás e dizer, Deus era o meu pastor, Deus estava cuidando de mim, estava dando tudo errado, realmente. Minha vontade não era feita. Se Deus perguntasse minha opinião, eu não era vendido, eu não era escravo, eu não era traído pela mulher de Potifar, eu não ia para a cadeia, não acontecia nada disso, mas Deus só me contrariou. Você não pode ter um relacionamento pessoal com Deus, a menos que você esteja disposto a dizer, seja feita a tua vontade. Mas o que eu vejo é um monte de gente dizendo assim, olha, eu quero ser mais de Deus, eu quero ser mais espiritual, mas não me diga o que é certo e errado, eu quero saber o que é bom e o que é mal para a minha vida. Eu tenho que decidir o que é certo e errado para mim.
Então você tem uma espiritualidade que não tem nada a ver com Deus. Você só está numa relação com Deus se Deus pode te contradizer, se Deus pode te confrontar, te impedir, te frustrar, pegar suas convicções e jogar no lixo, as suas convicções mais profundas, aquilo que você tinha certeza, Deus não pode querer que eu seja um escravo, você vai ter que jogar fora as suas convicções mais profundas sobre tudo na vida, toda a ideologia de vida. Eu tenho muitas pessoas que eu conheço de assim, tudo bem, eu nunca contrario elas, eu não tenho uma relação com elas, eu passo por elas na rua, encontro elas na padaria, morei 6 anos num prédio, falava com as pessoas no elevador, tudo bom? E aí, como é que está? Está calor hoje, né? Nunca contrariei essas pessoas, não tinha uma relação com elas, mas eu contrariei meus filhos, às vezes eu contraria a minha esposa, às vezes ela me contraria, às vezes eu tenho que falar para ela, seja feita a sua vontade, porque isso é uma relação íntima. Numa relação íntima não é minha vontade, a não ser se nós formos o Rei soberano do mundo, o Criador de todas as coisas. Você só está numa relação com Deus, se Deus pode te contradizer, dizer não, mudar tudo aquilo que você... Então, boas amizades, casamento, relação familiar, é quando nós podemos cruzar a vontade do outro. De estranhos, nós não cruzamos a vontade, nós tentamos ser o mais low profile possível, tudo bom? Não queremos nem que nosso sorriso seja exagerado, para o cara não achar que a gente está rindo dele, ou que seja pouco, para o cara não ficar achando que eu não quero contrariar ele em nada, eu não tenho intimidade com ele, não conheço, é um estranho para mim, não contrario. Você só tem uma intimidade pessoal com Deus de verdade, se você sempre diz, Senhor, faça a tua vontade. Não é Manassés, olha, eu passei a vida inteira achando que era Manassés, eu tinha certeza, botei até para papai, que estava meio cego, botei já Manassés na esquerda para ele abençoar com a direita, mas não é isso. Puxa, que coisa, me pegou totalmente desprevenido, não tinha a menor ideia. Seja feita a sua vontade. Através de Efraim, tu has de abençoar, tu has de fazer o que tu queres. Deus não nos pede, nós não pedimos a Deus uma explicação. Eu vou obedecê-lo, não importa se ele vai me dar uma explicação ou não. Deus nunca explicou a Jó a razão do seu sofrimento. Deus não ouviu a oração de Jó para curar o sofrimento dele. A resposta é que você tem um recurso, você diz assim, eu queria viver assim, então pastor, eu quero encerrar assim. Você tem um recurso que Jacó não tinha. Ele diz assim, Deus tem sido meu pastor. Ele estava comigo nisso tudo, me contrariando a vida inteira. A mulher que eu mais amava morreu nova, a que eu não preferia tanto, viveu, ficou velhinha, me contrariou, mas era ele, era Deus que levou Raquel, ele achou que isso era importante para a minha vida, Raquel era algo bom, mas que se tornou algo mal em minha vida, eu amava José demais, Deus tirou José de mim, e eu fiquei a maior parte da minha vida, até ficar velho e quase cego, sem saber que ele estava vivo. E aí a minha esposa que eu mais amava, quando teve o outro filho, morreu no parto. O que é isso? Ele disse, Deus tem sido meu pastor, o anjo que me livrou de todo mal. Todo mal? Todo tempo. Então ele está mencionando o anjo, nós sabemos como ele conheceu o anjo do Senhor. Em Gênesis 32, o anjo do Senhor tocou a coxa de Jacó e ele ficou aleijado para o resto da vida. Ficou manco. O grande, porque depois disso ele virou um grande guerreiro, ele até fala aqui no final, o meu arco e a minha espada, mas ele ficou aleijado nessa luta aqui, e foi por isso que ele ganhou o nome de Israel. Ele disse, ele me livrou de todo mal. O nome Israel significa lutar com Deus, El, de Elohim, Ele diz, naquela derrota, naquele aleijão, foi a minha vitória. Ele pôde perceber que só quando Deus nos derrota, nós vencemos. E nós conhecemos Deus de verdade. Agora, se você quer ser assim, você tem algo melhor que Jacó. Jacó tinha essas verdades. Houve um Israel maior que Israel. Houve alguém que realmente lutou com Deus. E não ficou só aleijado. Houve um Israel maior que Jacó, que lutou com Deus de uma maneira muito mais profunda no jardim do Getsêmani, até que saiu sangue dos seus poros, e ele disse, seja feita a tua vontade, não seja como eu quero. Ele foi o maior lutador que já aconteceu, e ele
ele chegou, ele foi o maior Jacó, não é? E ele não estava fazendo isso porque Deus precisava partir um ídolo na sua vida, como acontece. E isso não ia resultar numa comunhão mais profunda, ia resultar na sua separação do amor do Pai. Mas ele disse: seja feita a sua vontade. Quando o último Israel lutou com Deus no Getsêmani, ele sabia que a vontade do Pai era a perdição dele, no sentido de que toda a ira destinada a homens que merecem o inferno para sempre, todos aqueles que o Pai elegeu na eternidade, cairia sobre ele. Ele ia perder o amor da sua vida. Ele disse: eu oro para que eles conheçam o amor com que tu tens me amado, antes que houvesse mundo. Era isso que ele ia perder. Ele seria atirado num lago de fogo, do fogo da ira de Deus. E quando você vê o grande Israel, o grande Jacó dizer: seja feita a tua vontade, é para isso que você está olhando, o seu coração se derrete. Como em nome dele você vai pedir para Deus fazer algo que não seja a vontade de Deus? Como você pode chamar de oração, usar o nome de Jesus para dizer: Deus, faça o que eu quero e não o que tu queres? Quando o único acesso que tu tem ao Pai é porque Ele, diante do inimaginável, Ele disse: faça a sua vontade. De modo que você pode se tornar um pouco mais como o grande Israel nos seus pequenos Getsêmanes. Você não pode usar o nome de Jesus para contrariar a vontade de Deus, ou para achar que você pode pedir algo que Deus não quer, e achar que isso é uma oração poderosa. Agora, eu não quero minimizar o tipo de dor, aflição e pequenos jardins do Getsêmani que invade a vida das pessoas. Eu, como pastor, ao longo dos anos, conversei com pessoas, eu estive perto de pessoas que se encontravam em momentos horríveis da vida. Simplesmente horrível. Mas essa é a história de Jacó. Ele perdeu Raquel, ele perdeu José, ele perdeu a visão, ele perdeu coisas, ele foi perdendo coisas. Essa é a história de José, de Jacó, de José, de Paulo. Porque você pode lutar agora com algo muito mais profundo do que ele. Você não pode fazer isso por tentar, queridos, e não por tentar mais forte. Você não pode olhar para você mesmo e dizer: bem, eu vou ser um bom cristão, eu vou ter mais fé. Você tem que olhar para fora do seu jardim do Getsêmani quando você estiver lá, na sua dor, no seu sofrimento, na sua perda, tão grande quanto ela possa parecer. Você tem que olhar para um Getsêmani maior. Enquanto você estiver olhando para o seu Getsêmani, você não pode. Você tem que olhar para alguém que perdeu muito mais, para você poder estar ali, naquele lugar, com o sorriso de Deus e não com a sua face irada, como ele esteve. Você tem que olhar para ele até que o seu coração se derreta, e você não possa dizer outra coisa a não ser dizer: seja feita a tua vontade. Esse é o segredo. Se você olhar todo o tempo, não para o seu jardim do Getsêmani, não para a sua dor, não para a sua aflição, e não para aquela aflição que você não sabe o porquê, mas olhar para o verdadeiro Israel, para o verdadeiro Jacó, então você cresce de glória em glória, porque nós crescemos olhando para ele no seu Getsêmani, por causa de nós. Então Paulo diz assim em 2 Coríntios 3,18, mas todos nós temos o rosto descoberto, refletindo como num espelho a glória do Senhor, e nós vemos transformados nesta mesma imagem. Nós estamos vendo Jesus sempre mais e mais resplandecente pela ação do Espírito Santo em nós. Então você pode ser assim, olhando para este lugar até que seu coração se derreta. Deus vai cruzar os braços sobre você. Eu sei que você tem a tendência em chegar para orar a Deus com Manassés já no lugar certinho, só falando para Deus: abençoa Deus, está tudo aqui, ó, Manassés, Efraim, tudo organizado, a agenda está certa, agora dá a tua bênção. Eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu vou ser feliz se acontecer isso, se acontecer aquilo. Deus vai cruzar o braço, vai dizer: não, eu não vou abençoar Manassés, eu não vou explicar, eu não preciso. Ele vai rasgar a sua agenda, e graças a Deus por isso. Jacó estava dizendo para José: graças a Deus, José, Deus rasgou minha agenda o tempo todo, Ele está rasgando a sua. Não é Manassés, é Efraim.
Então, uma verdadeira oração, seja feita a sua vontade, determina se eu realmente sou salvo pela graça. Determina isso. Determina se eu estou crescendo ou petrificado, ficando amargurado cada vez que a minha vontade não foi feita. E determina se eu estou numa comunhão íntima com Deus, de tal maneira que eu estou sendo transformado de glória em glória na mesma imagem de Cristo. Porque a cada Getsêmani, pequeno Getsêmani, insignificante Getsêmani da minha vida, os meus olhos não estão nesse Getsêmani, estão no Getsêmani de Cristo, dizendo: seja feita a sua vontade, ainda que ela inclua o inferno, a sua ira, o virar do seu rosto, e eu ver a escuridão de não estar debaixo do seu amor, como na eternidade toda. Seja feita a sua vontade. Quando essa visão derrete o seu coração, então você ora de verdade. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Vamos ficar de pé, vamos orar. Obrigado por esta noite, Deus. Aleluia. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar